Bom, Apocalipse capítulo 6. Vamos lá. Apocalipse capítulo 6, e hoje eu quero falar sobre a economia de Deus. Sobre a economia de Deus. Vou falar sobre 4 coisas: o livro, os selos, a abertura dos selos e o número 7. 4 coisas: o livro, vamos lá? Os selos, a abertura dos selos e o número 7. Você está aqui comigo? Eu leio na versão Almeida atualizada, tá? Não na NVI. E diz assim, o verso 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse uma voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dada tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma, como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando, abalada por vento forte, deixa cair seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e
todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos, e também nos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Meu Deus. Você está acordado aí, irmão? Chove, a igreja fica meio borocochô. É isso que acontece. Olha para o irmão do lado e diz: irmão, pode chover lá fora, mas aqui cresce um fogo, aleluia. Você está aqui comigo, irmão? Amém ou não? Então eu quero te conduzir pelos próximos minutos a um entendimento. O meu propósito é o que eu vou falar no final. Até lá eu quero só que você entenda a construção disso. O capítulo 6 é o capítulo em que nós vemos o Cordeiro abrindo um livro. Que livro? É o capítulo em que nós vemos ele tirando os selos, abrindo os selos. Que selos são esses e o que isso significa? É o capítulo onde nós vemos que apenas 6 selos são abertos. Diga, 6 selos são abertos. Mas são 7 ao todo. Mas o 7º só será aberto no capítulo 8. Mas que não é tema nosso aqui, mas você precisa entender. No capítulo 6, 6 selos são abertos. O Cordeiro aqui, sem sombra de dúvida, é Jesus Cristo. Aquele que foi morto, mas ressurgiu. E porque morreu como um justo, se levantou em justiça. E se tornou digno de pegar o livro da mão daquele que estava sentado no trono. E não só pegar o livro em suas mãos, mas abrir o livro e desatar-lhe todos os selos. Uau! É o fim da história. Ou, melhor dizendo, é a história se desenrolando. Que selos são esses? Perguntem. São os selos do livro. Que livro? Fala, que livro? O livro que está no capítulo 5, onde há um silêncio no céu, há um silêncio entre toda a ordem criada. Por quê? Porque naquele livro, e eu quero que você entenda muito bem isso. Eu disse que ia falar de 4 coisas hoje. Primeiro do livro. Que livro é esse? Esse é o livro da economia de Deus. Quando você me ouvir falar de novo nessa mensagem, essa expressão, economia de Deus, você deve entender a seguinte verdade. É o propósito de Deus para a história. É a administração divina da história. Vamos lá? Economia de Deus. É todo o propósito de Deus para a história. Vai lá. Quando eu falar economia de Deus, o que eu estou querendo dizer? É todo o propósito de Deus para a história. É a administração divina de cada ato da história que convergirá em um fim glorioso. Você está aqui comigo, sim ou não? Esse livro estava na mão de Deus. Por que estava na mão de Deus? Porque Deus havia entregado a terra aos homens. E esse livro é o livro da história da terra. Esse livro contém o plano absoluto, o plano perfeito de Deus para toda a face da terra. E por que agora está na mão de Deus? Está na mão de Deus porque Deus entregou a história na mão dos homens e os homens se perderam. E Deus então agora tem um livro na mão, porque havia dado um jardim para o homem, mas o homem se perdeu no jardim, perdeu o jardim, perdeu tudo. E agora o livro está na mão de Deus sem ninguém digno, porque a história ele havia dado ao homem. E nenhum homem havia se tornado digno
novamente pegar aquele livro, mas aquele que durante 33 anos, sem pecado, sem dolo, sem mancha, sem mácula, se portou como homem 100%, mas 100% divino, 100% Deus, morreu como homem para substituir o homem, morreu representando o homem, para que o homem pudesse então receber tudo aquilo que posterior lhe fosse também outorgado. Agora esse cordeiro, esse homem perfeito, pega o livro na mão. Vamos lá, capítulo 5, verso 1, por favor. Deixa eu te mostrar para que você entenda isso. O livro estava na mão de Deus, versos 1. Vi na mão direita que estava, daquele que estava sentado no trono, um livro, escrito por dentro e por fora, e de todo, selado com 7 selos. Esse é o livro da história, da economia, da administração de Deus, daquilo que ele pretendia fazer na história. Tudo que Deus havia planejado para a face da terra estava naquele livro. Você está aqui comigo? Levanta a mão para acreditar que você está aqui comigo. Então, tudo que Deus planejou, todo ato, todo ápice, toda apoteose, todo êxtase, toda bem-aventurança, toda vitória, toda alegria, todo gozo, estava lá constando naquele livro. E por que não estava acontecendo? Porque não havia ninguém digno, não havia um homem digno, porque a Bíblia deixa claro que os céus são do Senhor, mas a terra ele entregou aos homens. Você está aqui comigo, sim ou não? E nós não sabíamos o que ia acontecer, por isso todos os seres viventes estão em silêncio, e alguns até chorando, porque dizem para si mesmos, se acabou, porque agora era Adão a esperança, mas Adão se corrompeu, e agora? Porque eles não conheciam, porque o livro estava fechado. E de repente, enquanto eles estão lamentando, aparece no meio deles o cordeiro que foi morto, mas que havia ressuscitado. Digno, digno, digno. Veja o verso 7. Veja o verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que convergir para aquilo que o Pai havia determinado. Você está aqui comigo, sim ou não? Apenas um homem podia fazer isso. Então ele pega esse livro. E o livro agora está nas mãos do Senhor. E o que ele faz com esse livro? Pergunta para essa pessoa do seu lado. E o que ele faz com esse livro? Vai, pergunta de novo aí. E o que ele faz com esse livro? Diga para a pessoa do seu lado. Ele não é como muitos aqui, que compra livros para colocar na estante. Compra livros para mantê-los fechados. Ele abriu o livro. Fala isso para a pessoa do seu lado. Ele abriu o livro. Ele deu play na história. Uau! Meu Deus. Você está aqui hoje porque ele deu play na história. Ele abriu o livro. Você está sentado aqui porque ele viu isso acontecer no livro. Você está ouvindo agora porque isso estava descrito no livro. Choveu hoje à tarde, algumas árvores foram derrubadas, porque isso estava escrito no livro. Sabe, você permanecerá em fé, você permanecerá perseverando na palavra, porque está escrito no livro que você permanecerá. E o livro não está na mão de um inimigo, o livro está nas mãos do seu melhor amigo, aquele que está cooperando para que essa história se cumpra na sua vida. Por isso, às vezes, a gente acha assim, puxa, que sorte eu tive. Não, não foi. O livro está na mão daquele que está não só lendo a história, mas trabalhando para que a história seja do jeito que está lá. Você crê nisso, irmão? Sim ou não? Ah, meu Deus. Meu Deus. Ele abre o livro e começa a desatar os selos. Ou seja, ele começa a desenrolar a história da humanidade. Ele começa a pôr a história em execução.
E esse livro, que contém a história, tinha selos. E ele abre os selos. O que seria abrir os selos? Se o livro já havia sido aberto. Se o livro que continha a história da humanidade, a história da terra, estava aberto, por que ele precisava então abrir os selos, desatar os selos? O que essa expressão significa para nós? Significa assim, é o mesmo que fazer com que a história da face da terra caminhe de acordo com a vontade daquele que a planejou. Faz sentido então a oração de Jesus ao nos ensinar não apenas uma prece para ser repetida talvez em dias tristes, talvez em comemorações, talvez em celebrações, mas para que a gente refletisse que vai chegar o dia em que a vontade dele, que é feita no céu, será plenamente também feita na terra. Porque esse livro contém não a história do céu, mas a história da terra. Você está aqui comigo, sim ou não? E, portanto, abrir os selos significa que a história está caminhando de acordo com aquilo que o Pai determinou. A pandemia não é um acidente. Não é uma obra vocês entenderam, né? A live pode cair. Não é uma obra que pegou Deus de surpresa. Estava no livro. Fala isso para a pessoa do seu lado. Estava no livro. Fala assim para a pessoa do seu lado. Está indo do jeito que ele planejou. Fala para a pessoa do seu lado aí. Isso tem que gerar confiança em você. Isso foi pré-estabelecido. Fala. Pré-estabelecido. Deus pré-estabeleceu. Mas, pastor, Deus fez isso malignamente? Não. Estava lá, ele sabia que Adão ia pecar e que o efeito do pecado de Adão iria gerar tudo isso que a gente está vendo hoje. Você está acordado? Está aqui comigo, sim ou não? E então a economia, a administração de Deus está de acordo com aquilo que está registrado nesse livro. E ele começa então a abrir os selos. E são 7 selos abertos. Então a terceira coisa que eu quero falar para você hoje é a ordem da abertura dos selos não é cronológica. Diga isso para a pessoa do seu lado. Não é cronológica. Você está aqui comigo? Sentiu ou não? Caiu aí, uma fase estava no livro. Desse jeito. Mas também. Amém ou não? Só caiu uma fase lá fora, filho. Fica tranquilo. No livro estava registrado que você é inocente. Está indo de acordo com o que ele planejou. Agora, o livro que contém a história, abrir os selos é fazer essa história concorrer na direção daquilo que foi planejado. Agora, à medida que nós lemos as Escrituras, a gente precisa chegar a uma conclusão. Qual? Pergunta. Os selos que estão colocados aqui no capítulo 6, eles não são abertos em ordem cronológica. Do tipo, o primeiro foi aberto, o primeiro selo. Depois o segundo selo. E isso momentos da história. E é aqui que confunde muita gente. Você está aqui comigo, sim ou não? Você está aqui comigo, sim ou não? Não, eu vou falar de novo. Os selos não foram abertos em ordem cronológica. Do tipo, o primeiro selo que vem trazer tudo aquilo que está descrito nele. O segundo selo que está descrito nele, tudo aquilo. O cordeiro abriu o livro. Amém ou não? Mas na hora de abrir os selos, ele não o fez em ordem cronológica. Porque se nós avaliarmos a abertura
Tipo, tem gente que canta sobre os 7 selos, sobre as 7 trombetas, sobre os 7 cálices da ira de Deus, e fazem isso em ordem cronológica, ainda que esteja pontuado de ordem cronológica, não segue uma ordem do tipo, o cordeiro aqui no capítulo 6 abriu o primeiro selo, e a abertura do primeiro selo pôs um cavalo branco com o seu cavaleiro, que saiu vencendo e para vencer. Eu vou mostrar para você que o primeiro selo não é o primeiro selo. Irmão, às vezes eu me sinto Dilma aqui, falando algumas coisas. Não, é verdade, porque às vezes eu falo, você olha assim, atrás dessa máscara, do tipo assim, o que ele está falando? O que ele está falando? Então, vamos ao texto. Deixa eu mostrar para você que o primeiro selo não é o primeiro selo. E que o segundo selo não é o segundo selo. Você está preparado ou não? Vai embolar um pouco agora. Vai rodar tudo, vai parecer labirintite espiritual. Mas no final vai dar bom. Você está aqui comigo, sim ou não? No final vem o tchan. Eu te falei no começo. O que eu quero que você preste atenção é o final. Mas para entender o final, você tem que acompanhar o processo. Um livro que contém a história, está na mão do cordeiro, está aberto. E agora ele está abrindo os selos, que não são abertos em ordem cronológica. Vamos lá? Verso 1 do capítulo 6 diz: vi quando o cordeiro abriu. Abriu. Tem outra versão aí, filho? E essa aí está queimando o meu filme. Atualizada, não a nova. Vocês estão me ouvindo direitinho aí ou não? Tá aí já ou não? Quantos estão aqui? Isso é o mais próximo do original. Eu li 12 versões. Eu li no latim, sem saber latim, mas com a ajuda de alguns comentaristas. Eu li no grego, eu sei um pouco de grego. Eu li no aramaico, eu sei um pouco. Eu li em outras versões, King James, original e outras subsequentes da King James. E nessas que nós estamos vendo hoje, na NVI, enfim. E o mais próximo do original, nos manuscritos originais, quando João tem a experiência, ele não diz que é o primeiro selo. Por isso somos induzidos a um erro em algumas versões. Vocês viram aí que quando o primeiro selo foi aberto, não, o primeiro selo não foi aberto. Quantos estão aqui comigo? Diga, um selo foi aberto em primeiro lugar. Mas não era o primeiro selo. Vocês entendem minha crise agora? Vocês entendem de um mês agora? Um foi aberto em primeiro lugar, mas ele não era o primeiro. Amarrou ou não? Então o texto diz assim: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Você está aqui comigo, sim ou não? A ordem de abertura dos 7 não é em ordem cronológica. Por quê? Por quê? Pergunta, vai, por quê? Porque em ordem cronológica não fecha. A história não fecha. Por isso, muitas pessoas se equivocaram ao dizer, Jesus vai voltar a X data. E muitos já disseram e já erraram. Exatamente por esse erro grotesco de achar que os selos foram abertos em ordem cronológica. Não!
O cordeiro está com o livro aberto, mas ele não vai para o primeiro capítulo, ele abre um capítulo em primeiro lugar. A gente não sabe se aquele é o quinto, se aquele é o sexto, se aquele é o sétimo, se aquele é o quarto, se aquele é o terceiro ou o segundo. A gente só sabe de uma coisa, que ele abriu um. Diga, ele abriu um. E esse um não é o primeiro. Mas pastor, tem algo errado. Porque lá no verso 3, ele diz assim: ora, nem céu. No verso 3, quando abriu o... Confunde ou não confunde? Hã? Mas segundo do que, pastor? Fala. O segundo selo aberto, não que seja o segundo selo do livro em ordem cronológica. Ele abriu um e depois abriu um outro. Esse outro que ele abriu é o segundo depois desse primeiro que ele abriu. Os irmãos estão me entendendo? Porque é interessante você pensar isso. Porque se você achar que ele abriu o primeiro, depois o segundo, em ordem cronológica, vem cavalo branco, vem cavalo preto, vem cavalo vermelho, vem cavalo amarelo, e depois vem alma embaixo do altar, depois vem sol, lua, estrela caindo, uma bagunça toda, e aí depois vem anjos, 7 anjos com 7 trombetas, e aí é uma loucura. Então a conta não fecha. Então o anjo não abriu, o cordeiro não abriu o primeiro selo, ele abriu um selo e depois ele foi abrindo. Mas não em ordem cronológica, mas em ordem de abertura. Amém até aqui? Ele está tipo assim, ó, é isso aqui que está descrito. Não é isso que está descrito encadeando uma coisa na outra. Vocês entenderam, sim ou não? Ok. Por que eu quero que você entenda isso? Porque já estou caminhando para o final. É a última coisa que eu quero falar para você nessa noite. Não vou abusar de vocês hoje. Não vou. Atenção. Se vira, irmão. Estou nem aí. Se vira. Você vai se virar para ir embora. Ou alguém vai te ajudar a ir embora. Um livro, diga um livro. 7 selos. Abertos. Diga de novo. Mas não em ordem cronológica. Por quê? Pergunta de novo. Você quer saber, mané? Pergunta então. Vai, pergunta. Quem quer saber? Há um lance aqui, irmão. Para os pentecas, Charles, há um mistério aqui. Você sabe que o número 7 é o número que aponta a plenitude, a completude, ok? Quero que você entenda isso. Completude, plenitude. 7 selos é a plenitude da vontade de Deus executada na história desenvolvida. Pegou ou não? Só que biblicamente tem uma regra que o 7 ele é visto em uma soma de 4 mais 3. Lá vai eu de novo com Dilma. Não perde, que esse é o ponto principal dessa palavra. O outro era só informação para chegar até aqui. O 7, ele é construído biblicamente não 5 mais 2. Não 6 mais 1. O 7 na Bíblia ele é construído ou 4 mais 3 ou 3 mais 4. Se perdeu, você que está aí conosco na internet, pastora, hora dessa ela deve estar anotando um monte de coisa para dizer, eu não entendi, foi nada. E vai me perguntar tudo depois. Não está aqui porque nós passamos a tarde inteira no UPA com nosso filho caçula, passou a noite inteira mal, e aí a gente levou para o hospital, saímos de lá, era quase 7 horas da noite.
Então, o 7 na Bíblia, ele é construído de duas formas. 4 mais 3, ou 3 mais 4. Que doideira é essa, pastor? Você vai entender. E é aqui que eu quero que você preste atenção. Para explicar isso, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Entenda. A configuração da construção do 7 pode ser de uma das duas formas. Vamos lá? 4 mais 3, ou 3 mais 4. Você não vai ver a construção do número 7 do tipo 5 mais 2, do 2 mais 5, do 1 mais 6, do 6 mais 1. Não, você não vai ver essa configuração. A configuração é dupla. Ou é de um jeito, 3 mais 4, ou 4 mais 3. E qual é a implicação disso para nós? Por que tem esse mistério aqui, Charles? Por que está esse negócio aqui? Então, para você entender claramente, eu quero mostrar para você a regra bíblica disso. Você sabe que o 7 aponta para plenitude, sim ou não? Mas na Bíblia ele é construído ou 4 mais 3 ou 3 mais 4. Você entendeu até aqui? Todos comigo até aqui? Levantem a mão. Amém. Então eu vou mostrar para você essa configuração. Qual é essa primeira configuração? 3 mais 4. Primeira configuração, primeira construção. No total dá quanto, miserável? Dá 7. Dá 7. Mas existe essa configuração. 3 mais 4, ok? Está preparado, irmão? Pergunta para mim, pastor, o que significa essa configuração? Qual configuração? Então deixa eu mostrar para você uma coisa antes de ler o texto. 3 aponta para Deus, Pai, Filho e Espírito. Está aqui comigo? Está aqui comigo? É o número das coisas celestiais. 4 aponta para a terra, os 4 cantos da terra. Aponta para as coisas humanas. As coisas humanas com as coisas divinas se tornam completas. Pegou ou não? Só que tem um mistério aqui. Quando o 3 vem antes do 4, amigo, tipo, o 3 está aqui e o 4 está lá, quantos estão aqui comigo? O que isso significa? O que isso significa? Pergunta, o que, pastor? Decadência. Por quê? Porque o que é humano está se afastando do divino. Pegou ou não? Quando o 3 vem antes e o 4 depois, a história está caminhando em decadência. Diga, a história está caminhando em decadência. Porque o que é humano, ao invés de se aproximar de Deus, está se distanciando de Deus. Quando o 3 vem primeiro. Quando o 3 vem primeiro, significa decadência. Eu vou mostrar para vocês. Preparados? Capítulo 2. Eu vou ler 3 versículos para te mostrar que 7 igrejas, mas a configuração delas é 3 mais 4. Tem gente que diz para mim, pastor, só aparece versículo na minha Bíblia depois que o senhor lê. Porque antes eu nunca tinha visto esse negócio lá não. Mas olha para a pessoa do seu lado e diz, não dorme. Fala para ele, não dorme.
Você tem 14 minutos para ficar acordado. Fala para ele aí. Tem 14 minutos para ficar acordado. Amém ou não? Verso 7. Presta atenção aqui, ó. Eu vou te mostrar a configuração. Meu Deus. Quem tem ouvidos, do capítulo 2, tá? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, antes de ler os outros 2 versículos, para mostrar essa configuração de 3 mais 4, ela vai seguir exatamente esse padrão. Os próximos 2 versículos vai começar com quem tem ouvidos ouça. Diga, quem tem ouvidos ouça. E juntamente com isso vai dizer ao vencedor. Diga ao vencedor. Então, verso 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vai lá para o verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Agora vai lá para o verso 17. Verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pegou ou não? Quem tem ouvidos, vai continuar falando das 7 igrejas, só que a configuração muda agora. Você está aqui comigo? Então vamos ver como é 4 vezes? Vamos lá, capítulo 2, verso 26. Olha aí, já vai mudar. Verso 26. Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhes-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às... A ordem foi invertida. Quem pegou? Quem pegou? A ordem foi invertida. Vamos lá para outro versículo. Capítulo 3, verso 5. O vencedor, pegou ou não? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Segunda vez. Terceira vez, verso 12. Vamos lá para o verso 12 do capítulo 3. Vamos aí, verso 12. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em terceiro lugar. Em quarto lugar, verso 21 do capítulo 3 ainda. Verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeira configuração, começa com quem tem ouvidos, ouça, e ao vencedor, 3 vezes. Segunda, 4 vezes, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Inverteu a ordem. Então tem 3 mais 4. Que isso significa? Que a igreja estava em decadência, se afastando do propósito de Deus. Entendi, pastor. Então muda a voz.
Vamos lá para o capítulo 6. São quantos selos? Mas a configuração deles é diferente da que eu mostrei para vocês. A configuração agora é 4 mais 3. Você está aqui comigo, sim ou não? Porque o 7, ele é construído de uma dessas duas formas. Você está aqui comigo, sim ou não? Se é 3 mais 4, aponta para quê? Aponta para quê, irmão? Vai, lembra? Decadência. O homem se apartando de Deus. Mas o 4 mais 3 aponta para quê? Para restauração. Pegou, Charles? Se o 3 mais 4 aponta decadência, meu Deus, eu me sinto às vezes constrangido, irmão. Porque vocês ficam me olhando com cara de que eu não estou entendendo nada, igual aquele gordinho. Entendendo nada. Quando já viram aquele memezinho do gordinho lá? O amigo dele está falando 3 horas, ele lá, e no final ele diz, não entendi nada. Eu me sinto assim às vezes. Mas quantos estão entendendo aqui? Eu me fiz entender, sim ou não? O 7 inteiro aponta plenitude, ok? Completude. Só que existem duas configurações bíblicas para a composição do 7. O 3 mais 4, o 4 mais 3. O 3 mais 4 aponta para a decadência. O homem está se afastando do plano. O homem está se afastando da história. Não é a história que está deixando de acontecer. É o homem que está se afastando daquilo que está escrito no livro. Você está aqui comigo? E quando é o 4 mais 3? Aí é o homem indo na direção da restauração de todas as coisas. Você está aqui comigo? Eu vou mostrar para você. Vamos lá. Vamos lá. Verso 1. Existe uma configuração aqui. Pergunta qual é? Qual, pastor? Não, você não quer saber. Pergunta de verdade. Existe uma configuração aqui na abertura dos selos do 4 mais 3. Diga 4 mais 3. Dá quanto? 7 selos, ok? Mas onde é que eu estou vendo essa configuração? Você viu lá no outro, não viu? Quem tem ouvidos ouça as 3 vezes. E ao vencedor dar lei. E aí 4 vezes. Ao vencedor, começando com ao vencedor. Aqui, presta atenção no detalhe bíblico. Porque tudo na Bíblia tem significado. Fala isso para a pessoa do seu lado aí. Tudo na Bíblia tem significado. Cadê a configuração de 4, pastor, aqui? Para dizer que a história está sendo restaurada. A história do homem está sendo restaurada. Por que é que eu confio de que a história não descamba para a ruína? A história está fluindo para o momento em que o Cristo e o seu povo celebrarão, festejarão, comemorarão. Por que que eu posso crer? Por que é que eu posso afirmar com toda convicção de que a história, embora coisas ruins aconteçam, a história não está a ermo, não está à deriva, ela está exatamente no lugar e no ponto que estava registrado no livro que está na mão do Cordeiro. 4 vezes aparece uma citação dos seres viventes. Diga, 4 vezes. Ou os 4 cavalos, diga, 4 cavalos. Mas são 4 seres viventes. Então vamos lá aos textos, vamos lá, rapidinho. Primeiro, verso 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7, e ouvi, primeira vez, um dos 4 seres viventes. Você está aqui comigo, sim ou não? Verso 3, agora, verso 3. Quando abriu o segundo livro, ouvi o segundo ser vivente. Quantos estão aqui comigo? Olha o padrão crescendo. Presta atenção. Agora lá no verso 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro
Se parasse aí, o negócio ia arruinar para nós. Mas não parou. Vá para o verso 7, por favor. Verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz. Pronto, ok? Construído o padrão. Porque daqui para frente, nenhum ser vivente mais aparece. Quer ver? Vamos lá? Verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, o que ele viu agora? Ele não ouviu mais, ele viu. Ele viu um altar, e debaixo desse altar muitas almas. Você está aí comigo? Verso 9. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Você está aqui comigo? Vamos lá para outro verso, verso 12, por favor. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Não tem mais ser vivente aqui. Você está aqui? Você está aqui? Capítulo 8, verso 2. Na verdade, vamos ler o verso 1 para entender o verso 2. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora, e alguns maldosos dizem que é por isso que mulheres não vão para lá. Não fui eu. Eu só citei isso aqui. Verso 2. Então vi os 7 anjos. Não são mais seres viventes. Então diga, tem 4 seres viventes e 4 símbolos. Ou 3 símbolos. Agora é 4 mais 3. O que significa? Pergunta. Que Deus está trazendo o homem para perto de si. Deus está trazendo o homem para perto de si. Eu vou usar a Bíblia, mas o livro que ele tinha na mão não era a Bíblia, era o livro da história. E no livro que ele tem na mão, escrito por ele, construído por ele, diz: achou que estava perdido, né? É porque não viu o próximo capítulo. Porque no próximo capítulo ele é achado, ele é lavado, ele é restaurado. Ele é trazido para perto de novo. É colocado sobre ele o meu espírito. O coração dele é regenerado, o espírito dele é regenerado, é revivificado. Ele é colocado em pé porque estava morto. Mas aqui no meu livro, a história que eu construí, ela trará de volta aquilo que eu sempre quis perto de mim. Nós fomos criados para Ele, para ouvi-lo, para se relacionar com Ele. E a história está caminhando para isso. Pastor, mas a Bíblia diz que por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sim, esfriará, mas não se perderá. Meu Deus! Deus está restaurando todas as coisas. Deus está restaurando todas as coisas. Gastei 40 minutos aqui para dizer para você o seguinte: que na história de Deus, Ele nos quer perto dEle. Ele nos quer junto dEle. Por isso te falei semana passada. Por isso te falei na outra semana passada. Por isso venho te falando que o fim da história não é o mundo se acabando, é o mundo sendo restaurado. Por isso a cidade celestial está vindo, nós não estamos indo, é ela que está vindo. Você está preparado para isso? Os selos estão sendo abertos, há sofrimento acontecendo, mas isso não aponta que a coisa vai piorar, isso aponta que a história se cumprirá. O homem
de novo restaurado diante do seu Deus. Você crê nisso, irmão? Você pode se colocar em pé nessa hora. Deus mesmo, irmãos, é constrangedor saber disso. É muito constrangedor. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não dá mínima para Deus. A gente usa umas desculpas tão esfarrapadas para não orar, para não ler a Bíblia, para não estar nos cultos, para não ir nas células. Irmãos, e Deus escreveu uma história antes da história, dizendo: eu sei que o Frank vai se perder, eu sei que o Jean vai se perder, mas não é assim que termina a história deles. Não com eles perdidos, mas com eles restaurados, com eles curados. Eu estou falando agora para alguns pais aqui, seus filhos não terminarão perdidos a história deles. Deus vai trazê-los de volta, porque é para isso que Deus está trabalhando. Você está entendendo, irmão? Deus está trabalhando para nos ter de volta. Então por que a gente fica tão focado na nossa própria vida? Tem tantos outros filhos que Deus está trabalhando para trazer de volta, e Ele só tem um meio para fazer isso hoje. É a igreja dele. Você está aqui comigo? Sou eu e você. Os selos serão abertos. Que significa que a história caminhará na direção que foi planejada. E qual é a direção planejada? É o homem sendo restaurado, trazido para perto de Deus novamente. Feche seus olhos. Comece a orar agora, irmão. Peça para Deus a misericórdia e a graça dele. Peça para o Senhor revelar isso para você no seu espírito. O Senhor te quer tanto, irmão. O Senhor te quer tanto, irmão. Que Ele escreveu uma história sobre isso, de que está te restaurando para o seu lugar, para perto dele. Mas tem outros também que nós seremos agentes, como alguns foram agentes na nossa vida. Os selos estão sendo abertos, a economia de Deus vai ser plena. Pai, eu oro nessa hora. Oro para que a tua vontade se cumpra, Pai. Eu sei que falar isso é até um pleonasmo. É chover no molhado. Mas eu quero dar ênfase a isso para que a gente se una a isso que o Senhor está fazendo agora. O Senhor está restaurando o homem para a posição de intimidade contigo. Senhor, como servo de todos aqui, eu quero dizer e te apresentar essa igreja como uma voluntária, uma cooperadora nessa obra. Cada homem e mulher aqui, Senhor, desse rebanho, quero te apresentar para se unir ao Senhor nessa obra. Senhor, na execução dessa história, desse plano, Senhor. Eu sei que há profetas do caos metendo terror no teu povo, mas eu te peço, amplifica minha voz, Senhor. Desperta, Senhor, mais ceifeiros para essa obra, porque nós iremos colher, nós não iremos perder a colheita, as colheitas aumentarão, Senhor, em nome de Jesus. Mas eu te apresento esse rebanho, a partir da minha própria vida, como servo de todos aqui, como alguém disposto a lavar os pés de todos, te apresento essa igreja, para sermos inclusos naquilo que o Senhor está fazendo agora, nessa geração. Então, em teu nome e para a tua glória,
eu oro. Amém, amém e amém.